Então, o texto que nós estamos lendo é Salmos 37. Olha aí na sua Bíblia. Salmos 37. Aí o que temos? Nós temos essa história aí que é muito interessante dessa coisa do sucesso que nós estamos falando. Sucesso é uma coisa importante. Todo mundo fica atrás dessa coisa chamada sucesso. Todo mundo quer ter sucesso. E ontem a gente estava falando o seguinte, que tem algumas dicas para a gente ir bem nessa coisa, para a gente ter sucesso. Tem gente que quer ter assim, muito sucesso, né? Tem gente que fala assim, não, eu quero só pouco sucesso. Outros querem ter sucesso demais e por aí vai. Então, seja lá qual o sucesso que você queira ter, é bom dar uma olhadinha nisso aqui. Porque isso aqui tem uns elementos assim fantásticos que identificam umas coisas que são absurdamente importantes para todos nós quanto à questão do sucesso, que é essa palavra aqui, indignar. Indignar é aborrecer. Indignar é enfurecer. Indignar é revoltar ou revoltar-se. Então, isso que é indignar. Isso é um negócio importante, isso é um negócio fundamental a gente saber. Por quê? Porque ao longo da vida da gente, a gente vai lidando com as questões da existência e não percebe que você vai colhendo ao longo da sua existência pedacinhos de coisas, pedacinhos do viver, digamos assim, pedacinhos, fragmentos aqui, um fragmento ali, um pedacinho aqui, outro pedacinho ali, no decorrer da sua vida, que depois gera essa indignação. Essa indignação acaba tomando vulto, acaba ficando muito forte, consistente dentro da gente. Você fica aborrecido, você fica enfurecido, você fica revoltado. E esses pedacinhos sutis, assim, bem sutis, da indignação, vão aparecendo na sua vida assim como flashes. Um aborrecimento aqui, outro aborrecimento ali. Às vezes eles surgem sem dar nenhum aviso. E às vezes eles aparecem tendo um gatilho. O que você está falando? Estou falando que ao longo da sua existência você vai se aborrecendo. E você vai acumulando esse aborrecimento em fragmentos, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Às vezes, de vez, mas às vezes fragmentado. E aí, existem esses gatilhos da existência. O que é o gatilho? É aquele negócio que você aperta. Que acontece e você joga aqui esse troço tudo para fora. Algumas pessoas conseguem contornar isso bem. Aí gera um monte de outras situações, né? A pessoa não bota para fora, não fala, não conversa sobre essas coisas, esses aborrecimentos, essas indignações. Fico indignado porque na minha casa acontecia isso, me acontecia aquilo. Eu fico indignado porque no meu trabalho fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Eu fico indignado porque lá na escola fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo.
Eu fico indignado porque papai fez isso, papai fez aquilo, mamãe fez isso comigo, mamãe fez aquilo comigo. Eu fico indignado porque o meu irmão fez isso, fez aquilo comigo. Eu fico indignado com essa vida, porque fulano de tal tem isso, fulano de tal tem aquilo e eu não tenho nada. Então, a indignação é um negócio sério, você tem que trabalhar bem com isso para você ter sucesso. Bom, aí esses fragmentos de indignação vão se acumulando, vão se somando na sua existência e você vai lidando com isso. Algumas pessoas, sabiamente, conseguem lidar com isso e botam isso para fora. Isso é natural na vida humana. Isso vem e você, quando você sabe que tem que botar para fora, você bota para fora. O que é botar para fora? Botar para fora é falar sobre a coisa, falar sobre a indignação. Entendeu? Lá esses dias nos Estados Unidos, um policial botou o joelho no pescoço de uma outra pessoa lá, e o policial era branco, e a pessoa que ficou assim, ficou vitimado, e era uma vítima mesmo, com o joelho do policial no pescoço dele, era um negro. E aquilo criou uma indignação, né, nas pessoas. Em mim criou, que dirá neles que estavam lá. E a gente ficou indignado com aquilo, né? Aí as pessoas saíram quebrando tudo. Então é disso que eu estou falando. São essas indignações da vida que você vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Alguns sabiamente joga para fora, não querem ficar com isso, jogam para fora. Maravilha. Outros não, vão se alimentando dessas indignações. Aí você só vê as pessoas reclamando, reclama aqui, reclama ali, reclama aqui, reclama ali, reclama aqui. Mas não jogam para fora isso. Aí isso se transforma num monte de coisa. Porque a indignação é aborrecimento, é ficar enfurecido, é ficar revoltado, e Revoltado desse jeito que eu estou falando aqui, porque isso, porque de fulano fez isso, né? Você fica indignado. Então, é disso que o texto aqui está tratando, assim, de uma forma muito legal. Ele trata isso para você ter sucesso. Como ter sucesso? Tratando a indignação. Né? E como é que se trata a indignação? O aborrecimento, a revolta e essa coisa toda. Como é que se trata isso? O verso 8 dá um conselho muito interessante. Nós falamos isso aqui na outra vez, mas o verso 8 fala uma coisa muito interessante. Ele fala: deixe a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Então, deixar a indignação não tem assim uma receitinha. Deixar a indignação, o aborrecimento, a cólera, a fúria, a revolta, que a vida, ao longo da vida, você vai pegando essas coisinhas. Para deixar isso, não existe uma receitinha, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Não existe. Para você lidar com a indignação, você tem que fazer a opção por deixar. Por isso que a Bíblia fala, deixe, abandona isso, larga isso para lá. Quando você começa a fazer isso, você começa a olhar a mesma coisa e ver uma coisa diferente. Então você olha para aquela mesma coisa, vê aquela mesma coisa antigamente e se sentia revoltado, se sentia cheio de cólera, sentia-se cheio de ódio, cheio de isso, cheio daquilo. Então, quando você abandona a cólera, quando você abandona a ira, quando você abandona a indignação, você olha para a mesma coisa e não sente mais aquilo. Você não se indigna mais. Por quê? Você não se indigna mais? O verso 5 responde.
Como que você olha para a coisa e não sente mais aquilo? De que jeito que você olha para aquilo e não sente? De que jeito você pode olhar para aquilo e não vai mais sentir indignação? O verso 5 responde. O verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como que eu me livro da indignação, dessa coisa da revolta, entregando as coisas para Deus? É isso. E como que eu faço isso? Entregando. De que jeito? Entregando. De que forma? Entregando. De que maneira? Entregando. Agora, é uma coisa interessante esse entregar. Não é qualquer entregar, né? É aquele entregar sem desconfiar ou sem ficar policiando essa entrega. Sem ficar, deixa eu ver se Deus está fazendo bem feito. Deixa eu ver se Deus está cuidando da minha indignação bem cuidado. Né? Então, é um entregar mesmo, é um entregar entregando. E aí, o que acontece? Quando você começa a fazer isso, quando você descobre que é a indignação que está fazendo todo este mal dentro de você, quando você descobre que foi o acúmulo da indignação que você veio sofrendo, veio arrastando, e aí teve um gatilho, lembra do negro que o policial botou o joelho no pescoço do cara, que coisa bestial, absurda, e matou o cara asfixiado. Aqueles outros negros que viram aquela cena, que todo mundo viu aquela cena pela televisão, pelos meios de comunicação, que já tinham aquela indignação por dentro, porque ao longo da existência deles, eles carregaram esse descaso das outras pessoas com eles, aquela coisa toda. Então, aquilo aflorou, aquilo foi o gatilho. Então, você querendo ou não, você gostando ou não, você vai ter um gatilho que vai fazer aflorar a sua indignação. Às vezes, esse gatilho acontece dentro do teu trabalho. É por isso que você, às vezes, não consegue ter sucesso. Porque você montou a sua existência em cima de uma indignação. Você sabe que tem gente assim, né? Tem gente que monta a existência dele em cima de uma raiva, de uma cólera, de uma revolta. Aí a vida dele passa a ter sentido porque ele montou a vida dele em cima daquela cólera, daquela indignação. Às vezes é um fato que aconteceu na existência dele. Às vezes são vários fatores que aconteceram. Aí ele ficou pegando, ele pinçou as coisas ruins, que geralmente se pinça só as coisas ruins, né? Ele pinçou só as coisas ruins e montou o edifício, a construção da existência dele em cima desse troço. Revolta da indignação, revolta, aborrecimento, enfurecido, não sei o quê, porque papai fez isso, mamãe fez isso, titio fez isso, vovó fez isso comigo, ou meu patrão fez isso, ou meu colega fez isso, minha esposa fez isso, meu esposo fez isso, meu filho fez isso comigo, minha filha faz isso comigo, e não sei o quê. Ele pinça as coisas ruins da vida dele e monta a estrutura da existência dele em cima disso. E vai vivendo. Aí, volta e meio, um gatilho é acionado. O que é um gatilho? É um momento que dá aquele pico, né? Ele vive aquele momento e aquele momento faz ele se reportar aquele outro momento que aconteceu há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás. Leva ele para lá e fala, mas... Aí vira aquela celeuma, aí o cara não consegue ter sucesso, o cara não consegue ir para frente. Porque desses gatilhos, dessas amarras que nós temos dentro da indignação. Aí o salmista vem tratando disso para você ter sucesso. Como que ele trata disso? De uma forma mais real que tem. Primeiro você tem que saber
que assim, a indignação é uma coisa real, mata, impede, destrói. Aí ele fala, não se indigne. Ele começa o texto falando isso. Aí ele vai tratando, dizendo como que você tem que fazer isso. O que você tem que fazer? Você tem que deixar isso de lado. Como é que se deixa? É entregando o seu caminho ao Senhor. Mas é entregar, tá, eu vou entregar, mas é entregar realmente. Não é ficar policiando para ver se Deus está fazendo de certo, não. Vou lá ver para ver se Deus está fazendo de acordo. É entregar. Deixa para lá. Deixa para lá não, deixa para Deus fazer. A Bíblia fala muito disso. Deus fala, minha é a vingança. É dele. Só dele. Se tem um tribunal justo, é o tribunal divino. Por isso que às vezes leva tempo. Porque as coisas têm que se encaixar. Os fatos têm que se encaixar. As questões têm que se encaixar para que aconteça então um julgamento justo. Entendeu? Então leva tempo, muito tempo, muito tempo. E aí ele vem dizendo, olha, por que você, o verso 37, por que você não pode se indignar, ou você tem que lidar com a indignação de uma forma séria? Esses tempos atrás a gente está vendo muita coisa acontecendo no trânsito. Pessoas que se indignam com gente que não sabe dirigir, ou fica aborrecida com gente. Então a pessoa toma aquilo e aquilo passa a ser um gatilho e acontece muitas coisas horríveis no trânsito, exatamente porque desse processo de indignação, que é sutil, mas que vai transformando a vida da pessoa e a pessoa vai ficando terrivelmente incapaz de lidar com a sua existência. Infelizmente, mas é o que a gente percebe, é o que a gente vê. Bom, então, aí, o que ele fala mais à frente aqui? Ele diz que o verso 9, depois que ele resolve a situação, ele começa no verso 9 a dizer a respeito daqueles que não querem tratar a indignação. Então, a partir do verso 9, ele começa a colocar, porque os malfeitores, ou seja, aqueles que se indignam, que vivem se indignando, que não querem entregar a sua indignação a Deus, que não querem dar a Deus o direito que é dele de tomar as providências da indignação que eu sofri, né? Então eu entrego a Deus, né? Eu entrego o teu caminho, ou seja, entregue as suas indignações a Deus. Entregue a Deus tudo aquilo que você fica ou sente-se indignado. Então, o verso 9 diz, porque os malfeitores, ou seja, aqueles que não querem ceder e entregar a Deus, serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aqueles que não se deixam mais se indignar, se envenenar com a indignação. Aí ele começa a dizer que o ímpio que é essa pessoa, né? O pessoal que não quer lidar com essa coisa de entregar para Deus sofre, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo, vai sofrer aquilo outro. E ele vem falando todas as situações que caem sobre essas pessoas que não buscam em entregar o seu caminho ao Senhor. E é muito bonito o texto, é muito bacana o texto. Então é isso que nós queríamos falar sobre esse Salmos 37, abordando essa coisa da indignação e o quanto que é maléfico, o quanto que é destrutivo, e que você deve se livrar disso enquanto você pode, porque a indignação, além de causar prejuízos externos, ou seja, a sua vida material, financeira e toda a sua vida ao redor, causa prejuízos físicos
tremendos. Já ouviu falar nas doenças psicossomáticas? Então, é lá. Doenças psicossomáticas são doenças que têm um pezinho grande na indignação, né? A pessoa vai acumulando, acumulando, e as coisas ficam muito difíceis. Existem umas coisas dentro da área da saúde que fala assim, pressão emocional. Pressão emocional? É um negócio meio doido, eu não entendo nada disso, mas as pessoas falam pressão emocional. Aí outros eu já ouvi falar assim, diabetes emocional, umas coisas assim estranhas, né? Então você fica pensando assim, poxa, a vida deixa a gente acumulando. E às vezes a gente vai explodindo na saúde da gente essas coisas. Então tem que tratar. A melhor forma de tratar isso é dedicar isso, é entregar isso a Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que Deus nos abençoe.